Glória a Deus Pai, glória a Deus Filho e glória ao Deus Espírito Santo, a Jesus Cristo, o nosso Deus vivo. A você que me assiste, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida e a todos da sua casa. Muita luz para você. Muita luz para os teus caminhos. Jesus Cristo, ele disse: eu sou a luz deste mundo. E aquele que me segue, de maneira alguma, permanecerá em trevas. Então que a luz do Senhor seja sobre a sua vida, como também sobre todos da sua casa. Que a graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre você e sobre todos da sua casa. Pastor Denison Souza aqui falando do Ministério Deus Vivo. E hoje é segunda-feira. E toda segunda-feira nós intercedemos especialmente pela vida profissional, pela vida empresarial e pela vida financeira. É a segunda-feira do proverá. Deus proverá. É a segunda-feira do proverá. Projeto de vida e esperança de renda alcançada. Então você que está me assistindo, já pega aí uma folha de papel em branco, pega uma caneta, que eu vou te instruir, eu vou te dar uma direção do que você deve fazer com a folha de papel e com a caneta. Você vai preparar aí um pedido de oração. Tá bom? Você vai escrever um pedido de oração a Deus. Você vai fazer um pedido de oração a Deus por meio da escrita, né? Você sabe, né? A oração, ela pode ser verbal, pode ser no entendimento, no espírito, ou pode ser pela escrita. Por exemplo, Deus, ele fala conosco por meio da escrita, que é a sua palavra, que é a Bíblia. E você pode falar também com Deus por meio da escrita, né? Você pode profetizar ao teu respeito por meio da escrita. Você pode escrever uma profecia por escrito. A própria palavra mesmo, a própria Bíblia nos mostra exatamente isso. Há inúmeras passagens bíblicas onde nós encontramos profecias que já se cumpriram, que estão se cumprindo no tempo presente, e profecias que ainda vão se cumprir. Profecias escritas, né? Eu costumo usar a seguinte expressão, né? Intercessão profética, palavra profética. Jesus Cristo, por exemplo, ele chegou para aquela mulher, né, a mulher cananeia, que tinha uma filha que estava com a sua filha terrivelmente endemoniada. E a mulher, ela falou, né? Falou para Jesus assim: mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Que Jesus falou para ela: eu não posso tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. E aí a mulher sabiamente chegou para Jesus e falou assim: mas o senhor sabe, né? Os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Em outras palavras, eu só quero só uma migalhazinha, só um tiquinho do teu poder que eu quero. A minha filha só precisa só de um tiquinho do teu poder, um tiquinho, só um pouquinho do teu poder já é o suficiente para que o mal seja expulso da vida da minha filha. Só um tiquinho do teu poder já é o suficiente para minha filha se libertar, em outras palavras, né? E aí Jesus, ele falou para aquela mulher: vai-te em paz, mulher. Por esta tua palavra, o demônio já saiu da menina. Então tem a palavra profética, ela profetizou, né? Ela fez uma declaração crendo de que se Jesus desse só um tiquinho do seu poder, já era o suficiente para sua filha ser liberta. Então ali foi uma palavra profética, que nem um centurião de Cafarnaum. O centurião de Cafarnaum, ele chegou: basta, é o suficiente, Senhor.
Basta somente uma palavra e o meu servo será curado. Eu não sou digno de receber o Senhor na minha casa. Basta somente uma palavra e o meu servo será curado. Ou seja, palavra profética. E aí Jesus Cristo ele disse: eu nunca vi tamanha fé como deste homem em toda Israel. Ou seja, nem os seus próprios discípulos tinham uma fé como do centurião. Nem os discípulos de Jesus tinham a fé que o centurião tinha. Em todo Israel não se encontrou uma fé como do centurião. O centurião ele falou: basta somente uma palavra e o meu servo será curado. E Jesus ele liberou a palavra: vai, pois o teu servo já está curado. Já está curado. E quando ele chegou lá na casa dele, o centurião, ele viu que o seu servo estava curado, já estava são. E ele perguntou: a que horas o meu servo ficou curado? A que horas ele ficou curado? Em tal horário. E aí ele viu que foi no mesmo horário que Jesus liberou a palavra sobre o servo dele. Foi na mesma hora que o Senhor Jesus liberou a palavra: vai, o teu servo está curado. Ele perguntou: a que hora? A que hora que ele ficou curado? E aí disseram para ele: em tal horário. E aí ele viu que foi no mesmo horário que Jesus liberou a palavra profética. Então tem a palavra profética, tem a intercessão profética, né? Quando você se coloca na brecha, quando você intercede por uma vida, né? Você libera palavras a respeito de tal pessoa ou a respeito de si mesmo. Tem a intercessão profética, tem a palavra profética, né? Que é liberada, por exemplo, quando nós estamos ministrando a palavra, e tem a escrita profética. A escrita profética, como eu estava falando ainda agora, na Bíblia, existem inúmeras profecias que já se cumpriram, estão se cumprindo, inclusive profecias, né, que apontam para a volta de Jesus. Profecias que já se cumpriram, estão se cumprindo e ainda vão se cumprir. Então, pega aí uma folha de papel em branco. Pega uma folha de papel em branco, pega uma caneta, tá bom? Escreve na primeira linha a palavra proverá. A palavra proverá na primeira linha. Na segunda linha você vai escrever o seu nome por completo. E abaixo do seu nome você vai escrever todos os teus problemas. Abaixo do seu nome você pode escrever, por exemplo, você pode escrever proverá, escreve abaixo do proverá o seu nome e depois você escreve: Senhor meu Deus e meu Pai, eu venho por meio desse pedido de oração aqui te pedir que o Senhor resolva todos esses problemas. Aí você vai escrever todos os problemas e no finalzinho você vai colocar: e assim te agradeço em nome de Jesus. Já creio que o Senhor já solucionou todos esses problemas e por isso eu já te agradeço em nome de Jesus. Basta, só isso. Depois você vai pegar essa folha de papel, vai colocar debaixo do teu joelho. Eu tenho um testemunho do Adriano, do bairro de Engenho da Rainha, zona norte da capital do Rio. Ele fez isso, ele quitou todas as suas dívidas. Aliás, eu vou colocar aqui o testemunho aqui da Gilcimara, que é lá de Itaboraí. Vou colocar aqui mais uma vez o testemunho dela. Eu não separei o testemunho do Adriano, senão eu colocaria. Mas você que está me assistindo pelo YouTube, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho, já deixa o seu like, já deixa o seu joinha, tá bom? Me ajuda aí, gente, no crescimento do canal, tá bom? Eu tô cavando poços. Quando a água começar a jorrar, vai ter muita gente que vai querer, né, beber dessa água, né? É porque eu sou pequenininho ainda, né? E pretendo continuar sendo pequenininho diante do Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus quer que esse ministério cresça. E a gente sabe que a gente não vai longe sozinho, né? A gente precisa de pessoas para somar conosco, pessoas que possam andar conosco em concordância. Jesus Cristo, ele disse: o que dois ou mais concordarem a respeito de qualquer negócio aqui na terra será concordado nos céus. Então você que já me acompanha de longa data, ó, Ademar, tem a Egilda, tem gente que me acompanha aqui acho que já há uns 3 ou 4 anos. Já tem gente que já está me acompanhando há anos. Chama lá, convida lá o teu familiar, teu colega de trabalho, teu vizinho. Ó, tem um pastor que eu já acompanho já de longa data.
sabe? Um pastor abençoado, porque eu sei que eu sou bênção. Eu sei, eu não falo isso para me vangloriar, não. Eu falo isso em louvor a Jesus Cristo. Por misericórdia e graça, eu sei que o Senhor, Ele usa os meus lábios, Ele usa a minha vida para abençoar a vida de vocês. Então, fala lá, ó, tem um pastor abençoado que eu conheço do Rio de Janeiro, que eu já acompanho ele há muito tempo, sabe? Há muito tempo eu conheço ele e ele tá com um canal no YouTube. Gostaria que você se inscrevesse lá, acompanhasse os vídeos, as lives. Faz esse favor, gente, tá bom? Jesus Cristo, ele disse que quem contribui para a pregação do Evangelho recebe galardão. E quando eu falo contribuir, né, Jesus quando fala de receber galardão, não é só na questão de ofertar, de patrocinar um ministério, mas é também você divulgar esse ministério, né? É você divulgar, é você anunciar, ó, pastor Denis é bênção, tenho acompanhado as lives dele e já não é de hoje, é de muitos anos. Então você que me acompanha já de longa data, né? Pede aí os teus familiares, os teus amigos, colegas de trabalho, para que possam dar essa força aqui no canal, tá bom? Para que eles possam se inscrever, ativar o sininho para receber notificações e sempre quando entrarem para assistir algum vídeo, já entra já deixando o seu like, o seu joinha, tá bom, gente? Faz essa gentileza aí, em louvor a Jesus Cristo, em louvor a Deus, tá bom? Você que está me acompanhando pelo Facebook, também tem a opção de você me seguir, ative o sininho para receber notificações, para que você seja avisado de quando entrar ao vivo. Deixa nos comentários aí o seu pedido de oração pela sua vida profissional, empresarial, financeira. Deixa o seu nome, tá bom? Não precisa entrar em detalhes a respeito da sua vida, não. Precisa você ficar se expondo na rede social, falando o que está acontecendo, deixando de acontecer, não. Basta apenas você mandar o seu nome. A palavra diz, né? E quando te chamei pelo teu nome. Então basta só botar o nome, tá bom? Eu trabalho assim, eu trabalho dessa forma. Eu só peço os nomes, só os nomes. Então deixa os nomes aí, nome dos familiares que estão desempregados, o teu filho, a tua filha, o teu pai, a tua mãe, né? Alguém da sua parentela, do seu círculo de amizade que você queira, né, passar o nome para que nós viemos orar, tá bom? De madrugada eu vou estar orando, tá bem? Eu vou estar orando. A amiga está dizendo, meu Deus, alguém me socorra pelo amor de Deus, alguém me ajude com marmita, bolacha, minhas filhas estão com fome e não tem nada, pelo amor de Deus. Ela botou o Pix aí, ó. Botou o Pix. Tá bom. A palavra diz, né? A palavra diz que melhor coisa é dar do que receber. Tá bom, gente? Eu não conheço a Emanuele Barbosa. Tá no meu Face, Emanuele? Você já me acompanha de longa data? Não lembro dela aqui nas lives. Mas, bem, ela está fazendo aí um pedido aí. Contribui quem, né, tiver aí a confirmação de Deus para contribuir. É que nem quando eu falo em relação a ofertar no meu ministério. Segundo aquilo que o Espírito Santo vier a propor no seu coração. Você crendo que é Deus falando ao seu coração para ajudar, então que você ajude com aquilo que é possível. A Emanuele, eu não conheço ela, né? As pessoas que eu conheço tá aqui, Egilda, Ademar, enfim. Jesus Cristo, ele disse assim: não se desvie daquele que lhe pedir, né? Lembrando que a gente não pode fazer aquilo além da onde a nossa mão alcança. A gente só pode fazer aquilo aonde a nossa mão alcança, né? A gente não pode tirar do pão e do leite do nosso filho, da nossa filha, para ajudar fulano, beltrano, ciclano, né? A palavra diz que nós devemos primeiramente cuidar dos nossos, para depois cuidar, né, do nosso próximo, do nosso semelhante. Então, uma vez que você cuida do teu próximo, cuida do teu semelhante, e aí você tem condições, aliás, você cuida dos seus e depois você tem condições para fazer pelo teu próximo, e você pode, então que faça, né? A palavra diz, né, que aquele que não faz o bem, esse o quê? Esse peca. Aquele que não faz o bem, esse peca. Mas tem que fazer primeiramente aos de casa. Porque se a pessoa ela faz para os de fora e não faz para os da sua casa, essa pessoa ela tá o quê? Ela tá pecando, né? Tem que cuidar primeiramente dos seus. Eu sempre falo isso para as pessoas. Tem que cuidar primeiramente dos seus. Porque senão a pessoa está sendo hipócrita, né? Está sendo hipócrita.
A pessoa ela não ajuda os da família, não ajuda os de casa e quer ajudar os estranhos. Não, tem que ajudar primeiro, né? Cuidar primeiro dos seus, para depois cuidar, né, daqueles outros que estejam em necessidade. Mas quem quiser ajudar, né, Manuele, não a conheço, mas Deus a conhece, né? Se ela está alegando que está precisando, tá aí a mensagem dela aí, tá bom, gente? Vou deixar a mensagem dela aí na postagem, em nome de Jesus. Mas voltando para o assunto da questão do pedido de oração. Pega uma folha de papel em branco, escreve a palavra proverá, projeto de vida e esperança de renda alcançada. Tá bom? Faz isso. Deixa a palavra proverá na primeira linha, escreva a palavra proverá. Abaixo dessa palavra você vai escrever o seu nome por completo, e abaixo do seu nome você vai escrever tudo aquilo que você quer que Deus resolva na sua vida profissional, empresarial e financeira. Falando em ajudar, em socorrer, tá bom? Deixa eu falar aqui com a Emanuele Barbosa aqui. Faz a mesma coisa, tá bom, Emanuele? Faz a mesma coisa, tá? Você faça a mesma coisa, que você pega uma folha de papel em branco aí, faz um propósito com Deus. Não que eu ou qualquer pessoa que esteja assistindo, inclusive as pessoas que me acompanham de longa data, não possa te socorrer, não possa te ajudar. É como eu falei ainda há pouco, né? A gente vai fazer aquilo que está ao nosso alcance, né? Quem pode, ajuda. Quem não pode, né, que faça a sua intercessão, a sua oração pela amiga, entendeu? Pela Emanuele, mas quem pode, que ajude, né? Lembrando que a palavra diz que a melhor coisa é dar do que receber. Então, tanto eu quanto o pessoal que acompanha, quem puder ajudar, que ajude. Mas eu tô falando aqui com a Emanuele. Emanuele, faz o propósito com Deus, tá? Faz o propósito com Deus. Faz o propósito com o Senhor, porque a palavra diz que Jesus Cristo ele veio para dar vida e vida com abundância. Jesus Cristo ele não veio só para salvar a alma do homem. Jesus Cristo não veio só para salvar a alma do homem. É claro que a salvação é o principal. É o principal. O apóstolo Paulo ele fala que se nós esperamos de Deus em Cristo somente para essa vida, ou seja, nós esperamos só prosperidade material, saúde, casamento feliz, enfim, a gente só espera só coisas relacionadas a essa vida de Cristo, nós somos os mais miseráveis dos homens. Então o principal é a salvação, né? O principal é a salvação. Por exemplo, Jesus Cristo ele chegou não só para os discípulos, mas para uma grande multidão que o acompanhava, e ele chegou e falou assim: vocês estão vindo atrás de mim por causa do pão e do peixe. Vocês estão vindo atrás de mim por causa do milagre que eu fiz ontem. Que Jesus havia multiplicado pães e peixes. Jesus ele alimentou cerca de 15 mil pessoas. Aliás, o Evangelho fala que era cerca de 5 mil homens, fora mulheres e crianças. Totalizando aí cerca de 15 mil a 20 mil pessoas que foram alimentadas. Quando Jesus Cristo ele fez, né, o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. E aí quando foi no dia seguinte, Jesus estava já em outra localidade. O povo sabendo onde Jesus estava, o povo foi correndo atrás de Jesus. O povo não queria trabalhar não, gente. O povo não queria trabalhar, né? Lembrando que o apóstolo Paulo ele fala, né, aquele que não trabalha, que não coma. Então assim, o povo não queria trabalhar. O povo só queria receber, só receber. Opa! Jesus multiplica pães, Jesus multiplica peixes. Aí o povo foi atrás de Jesus. Quando eles encontraram Jesus, Jesus já conhecendo o coração deles, Jesus já sabendo da intenção daquele povo, Jesus Cristo chegou e falou assim: vocês estão vindo atrás de mim por causa do pão e do peixe. Vocês estão vindo atrás de mim, né, em outras palavras, né? Vocês estão vindo atrás de mim por causa da cesta básica. Vocês estão vindo atrás de mim, né? Daquilo que eu posso te oferecer materialmente. Que como eu falei, né? Jesus tinha feito o quê? Milagre. Um dia anterior, Jesus fez milagre. Multiplicando pães e peixes. Aí o povo não esperava, né? Jesus fazer essa,
né, Jesus ter dado essa bronca neles, ter chamado a atenção deles. Aí o evangelho fala que Jesus ele começou a fazer um duro discurso, né? Jesus chegou para eles e falou assim, ó, os vossos pais comeram o pão lá no deserto. Pão o quê? Pão físico, né? Comeram o pão lá no deserto. E eles todos pereceram. Ou seja, aquele povo lá no deserto, eles comeram do pão, que Deus mandava maná para eles, né? O maná, o pão, o alimento todos os dias, que descia do céu. Mas nenhum daqueles que comeram do maná entraram na Canaã, na terra da promessa. Somente Josué e Caleb. Foi isso que Jesus quis dizer. Que o povo recebia alimentos, recebia provisão, mas era um povo que? Um povo ingrato. Eles viviam reclamando. Eles só queriam Deus no que diz respeito às bênçãos. Eles só queriam as bênçãos de Deus. Eles não queriam se relacionar com Deus, não queriam se submeter a Deus. Foi exatamente isso que Jesus ele quis dizer. Os vossos pais comeram pão lá no deserto e eles pereceram. Todos eles pereceram. Então tem gente, e eu tenho que falar porque o Espírito Santo está mandando eu falar. Tem gente que não vai entrar na Canaã celestial porque só tem o seu coração o quê? Nas coisas materiais. Tem gente que é avarenta. Pode abençoar o seu semelhante, pode abençoar o seu próximo, mas não abençoa. Quer prosperidade material, mas só para si. Não abençoa os da sua casa, não abençoa os que precisam. Né? Como é o caso aí da Emanuele, eu não a conheço, Deus a conhece. Se ela está falando a verdade ou não, é ela com Deus. Mas ela se expôs, né? Quem sonda os corações é Deus. Deus conhece as intenções de cada um. Mas o povo foi repreendido pelo Senhor Jesus. O povo foi repreendido pelo Senhor Jesus. Porque o povo só estava querendo o quê? Só os milagres. Só a cesta básica. Só a porta de emprego. Só, né, boas vendas no seu trabalho. E eu praticamente já estou aqui já ministrando. O Espírito Santo tomou os meus lábios aqui, a minha boca, para começar a falar. Eu ia trazer aqui testemunho de fé. Mas por alguma razão, e eu creio que a razão seja pelo fato de que o Espírito Santo quer falar com vocês, Jesus começou a fazer o quê? Um duro discurso. Os vossos pais comeram lá no deserto o pão que desceu do céu, né? O maná, eles comeram, mas eles pereceram. Então tem muita gente, acredite você ou não, aliás, eu tenho certeza que você sabe do que eu tenho certeza que você sabe disso, né? Que a palavra fala a respeito do que eu vou comentar agora. Que são poucos os que são ricos que entrarão no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar na agulha, né? Num buraco de agulha. Mas não é essa agulha que a gente usa para costurar, não, tá? Agulha... eu não tenho tempo aqui para te explicar em detalhes, né? Mas não é agulha que a gente usa para costurar, não. É uma peça de madeira. Enfim, tem uma explicação, né, para essa agulha, mas não é agulha. Tem gente que deve pensar que é agulha de costurar, mas não é. Mas Jesus ele fala que dificilmente quem é rico entrará no reino dos céus. Você já percebeu que tem gente que quanto mais tem, mais quer ter, e inclusive para ter, passa a roubar, se envolve em falcatruas, se envolve na corrupção. E a palavra fala, né, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então Jesus ele começou a fazer um duro discurso, ó. Vocês estão vindo atrás de mim por causa do alimento. Vocês estão vindo atrás de mim por causa das bênçãos. Aí ele começa a falar, né? Jesus começa a fazer o duro discurso. Jesus ele fala: porque quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Ou seja, quem não buscar
se alimentar da minha carne e do meu sangue, é claro que ele está usando uma metáfora, é uma linguagem figurada, e as pessoas pensaram que ele estava falando de maneira literal, estava achando que ele estava falando sobre canibalismo. Diz o Evangelho, está lá, Evangelho de João capítulo 8, capítulo 7, capítulo 8. Diz a palavra que os seus discípulos já não o acompanhavam. Para quem acha que Jesus só fala só palavras doces, palavras só para massagear o ego das pessoas, então está precisando ler Mateus, Marcos, Lucas e principalmente João. Principalmente João, que é um evangelho que mostra Jesus como Deus. Jesus ele é apresentado como Deus, o próprio Deus encarnado. Tanto é que o primeiro capítulo de João está escrito: e no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. E no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e ele habitou no meio de nós. Então Jesus é Deus. E Jesus, como Deus, ele é amor. Ele é tardio em se irar. Ele é compassivo, ele é longânimo. Porém, a palavra diz tardio. Ou seja, ele é tardio. Mas uma hora ele se ira. Uma hora ele se ira. Tanto é que o Evangelho fala que ele virou a mesa dos cambistas, das pessoas que estavam fazendo do templo lugar de comércio. Jesus Cristo, por exemplo, por inúmeras vezes ele repreendeu Pedro. Ele repreendeu Tiago, João. Ele repreendia os discípulos. Lembrando que a palavra diz que quem ama, repreende. Está escrito lá na carta de Hebreus. Está escrito na carta de Hebreus que Deus ele repreende a quem ele ama. Se você vê uma pessoa passar muita mão na cabeça da outra e a pessoa está toda no erro, essa pessoa não ama. É que nem você que é pai, você que é mãe, você que tem um amigo, uma amiga. Se você está vendo o teu amigo, o teu irmão, a tua irmã, o teu pai, a tua mãe, o teu filho, a tua filha, você vai repreender. Claro, você vai buscar falar com jeito, né? Tem gente que, dependendo do temperamento da pessoa, né? A pessoa fala até assim, de uma certa maneira áspera, né? De uma maneira até assim explosiva. Mas é o temperamento da pessoa, né? Tem o melancólico, tem o fleumático, tem o sanguíneo. E temperamento não se muda. O que se muda é caráter. Deus transforma caráter. Quem roubava não rouba mais. Quem matava não mata mais. Quem se prostituía não se prostitui mais. Quem vivia na bebedice não vive mais. Deus muda caráter. Agora, temperamento se controla e é controlado pelo Espírito Santo. Quando a pessoa ela tem vida de oração, de jejum. Mas quem ama, repreende. E Jesus Cristo repreendeu aquele povo. Ó, vocês estão vindo atrás de mim por causa do pão e do peixe. Vocês estão vindo atrás de mim só por causa de milagre. Só por causa de milagre que vocês estão vindo? Vocês não querem ter um relacionamento comigo, não? Eu desci aqui na terra, vim na pessoa do meu filho, quero me relacionar com vocês, quero ter comunhão com vocês, mas vocês não querem ter comunhão comigo? Imagina você que é pai, imagina você que é mãe, você sendo rejeitado pelo teu filho, você sendo rejeitado pela tua filha. Imagina a dor. Machuca, não machuca? Machuca, né? Você ser desprezado por quem você ama. E Jesus ele foi desprezado porque ele fez uma repreensão em amor. Quem repreende é porque ama. É porque ama. Agora quem não ama, pelo contrário, vai incentivar a pessoa a continuar a vivendo em situações erradas, em coisas erradas. E aí Jesus ele chegou para o povo, né? Não só para os fariseus, mas para todo o povo, para todos que estavam ali o ouvindo. O povo, de um modo geral, o povo, em um todo. E eu sou o pão da vida que desceu do céu. Aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue tem parte comigo. Agora, quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Aí os discípulos se escandalizaram. Eram 70 discípulos, só ficaram os 12. Os 70 foram embora. Ah, esse Jesus está maluco. Ele está falando de canibalismo, está falando de comer a carne dele, de beber o sangue dele. Mas Jesus não estava falando de uma maneira literal.
Jesus estava se referindo ao seguinte: vocês têm que pôr em prática a minha palavra. Vocês têm que guardar os meus mandamentos. O próprio Jesus, na semana da sua morte, ele antes de ser entregue por Judas, antes de realizar a ceia, né, na Páscoa, na semana que ele estava para ser crucificado na cruz, o Evangelho nos fala que Jesus Cristo, ele disse as seguintes palavras para os discípulos: aquele que guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu e o Pai viremos e faremos nessa pessoa morada. Morada de que maneira? Como o Pai e o Filho vêm para fazer em nós morada? Através do Espírito Santo. Mas como é que o Espírito Santo vai habitar na vida de uma pessoa que não guarda os mandamentos do Senhor? As palavras do Senhor. Jesus Cristo, ele disse que aquele que pratica as suas palavras, que coloca em prática as suas palavras, é comparado a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio o vento forte, veio as águas com grande força, e aquela casa o quê? Permaneceu de pé. Agora, aquele que não coloca as palavras do Senhor em prática, que não guarda as palavras do Senhor, Jesus, ele compara essa pessoa a uma pessoa que construiu a casa sobre a areia. Veio o vento forte, veio a água com grande força, com grande ímpeto, e aquela casa não permaneceu de pé. Então não é só querer as bênçãos, mas é ter comunhão com o Senhor. Eu ia ministrar uma outra palavra, mas o Espírito Santo tomou aqui meus lábios, que o Espírito Santo, ele faz isso. O Espírito Santo, ele faz isso. Quando ele tem que tomar os lábios do mensageiro e começar a falar, começar a dizer o que tem que ser dito, ele toma. O Senhor, ele tomou os meus lábios, a minha boca, ela começa a falar sozinha. Lembrando que para cada profeta, né, para cada mensageiro, Deus, ele usa cada um de uma maneira. E a maneira de Deus me usar é dessa maneira. Dessa maneira. O Espírito Santo tomou meus lábios aqui para trazer essa palavra. Não que eu não vá ministrar outra palavra que eu separei aqui. Aliás, eu separei não, o Espírito Santo separou. Porém, o Espírito Santo tomou meus lábios aqui para começar a falar essa palavra ao teu coração. Não queira apenas os bens materiais. Não queira. Pastor, eu pensei que o senhor ia falar sobre prosperidade, já que hoje é vida profissional, financeira, empresarial. Poxa, que palavra! É, palavra de obediência. Deuteronômio capítulo 28. Se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo e guardardes todos os seus mandamentos, todas estas bênçãos virão e te alcançarão. Gente, não tem outro jeito. O segredo para ter uma vida de vitória, e não é só vida profissional, financeira, empresarial, não. Essa palavra se aplica às outras áreas também. Vida amorosa, né? Para quem está solteiro, solteira, para quem é casado, para quem é pai, para quem é mãe, para quem é filho, filha. Essa palavra se aplica a todas as áreas. O segredo é a obediência. Tem gente que enche a boca. Ah, a oração é a chave da vitória. Mentira. Só orar apenas não basta. Tem que liberar perdão. Tem que liberar perdão. Jesus Cristo, ele fala, quando estiverdes orando, se lembrardes que tem de algo contra alguém, perdoai. A pessoa está cheia de rancor, cheia de mágoa, cheia de ódio, cheia de desejo de vingança contra a outra e quer a prosperidade de Deus. E que adianta receber porta de emprego, receber isso, aquilo, outro, e no final perder a salvação? O que eu tô te falando aqui, eu tô falando em amor pela tua alma. Se eu não tivesse amor pela tua alma, se eu fosse um falso profeta, um mensageiro de Satanás, eu ia falar coisas só para massagear o teu ego. E não é isso que Deus, ele quer. O próprio Deus falou para Ezequiel, fale a minha palavra, queiram eles ouçam ou não.
Ezequiel, fale a minha palavra. Fale ao que está afastado, para que ele se arrependa e se volte para mim. Porque se ele morrer em sua transgressão, em seu pecado, eu vou requerer de você, eu vou cobrar de você, Ezequiel. Eu vou cobrar de você, Ezequiel, o sangue daquela pessoa. Porque você não foi lá e não falou da minha palavra. Ezequiel, vá lá no justo, o justo que se desviou. Fala para ele se arrepender e voltar a se relacionar comigo, a voltar a ter comunhão comigo. Porque se ele morrer no seu pecado e você não for lá avisá-lo que ele tem que se arrepender, eu vou cobrar de você, Ezequiel. Aquele que está firme, que não está longe da minha presença, fala com ele também, Ezequiel. Porque se ele se desviar, eu vou cobrar de você também. Ah, mas ele conhece a tua palavra. Eu sei que ele conhece a minha palavra. Eu sei muito bem que ele conhece a minha palavra. Mas mesmo assim, continue falando da minha palavra para ele. Que tem gente que fala assim, mas eu não tô em pecado, eu não estou desviado, eu não estou longe dos caminhos do Senhor. Bem, a palavra fala, aquele que pensa estar de pé, tenha o quê? O cuidado para que não caia. Às vezes a pessoa ela pensa que ela está de pé. Ela pensa que ela... Não, eu não estou desviado. Não, eu não estou perdido. Muitas das vezes a pessoa ela está que nem a dracma. Já ouviu a parábola da dracma? Da dracma perdida? Jesus ele fala que uma mulher ficou procurando a dracma, uma moeda, dentro da própria casa. Dentro da própria casa. A casa representa o quê? A casa representa o planeta, representa esse lugar onde nós vivemos, né? E a mulher? A mulher representa a igreja. A igreja. E a dracma? A dracma representa a alma que se encontra o quê? Perdida. Então Jesus ele conta essa parábola, né? A dracma perdida. E que quando a mulher ela acha a moeda que estava perdida dentro de casa, ela faz o quê? Ela avisa os seus vizinhos e ela comemora. Comemora porque achou a dracma perdida. Aí Jesus ele conta também sobre a ovelha perdida. Ele deixa as 99 em segurança e vai atrás daquela que se desgarrou. Então você que está ouvindo essa palavra, entenda. Deus quer prosperar os teus caminhos. Mas Ele quer que você tenha comunhão com Ele. Comunhão com Ele, inclusive para que você permaneça salvo. Você que já é da fé, você que já entregou a vida para Jesus, você que não entregou a vida para Jesus, está esperando o quê? Está esperando Jesus voltar? Está esperando descer a sepultura? Deus está te dando mais uma oportunidade. Tem gente que está me assistindo, acho que pela quarta, quinta, sexta vez, não sei. Ou talvez pela primeira vez. Mas Deus está usando os meus lábios, a minha boca para te falar. Até quando você vai ficar protelando? Até quando você vai ficar adiando de tomar a decisão de entregar a sua vida a mim, diz o Senhor. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. E você que está afastado, é hora de você voltar. É hora de você voltar. Você entra aí nas lives que tem aí pelo Facebook aí, pelo Instagram. Você só ouve só as pessoas falar de bênção, 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 bênção. Deixa eu falar uma coisa aqui pra você. Jesus Cristo tem pra você uma vida de prosperidade, de fartura aqui na terra. Ele tem. Está escrito lá em Atos dos Apóstolos que não faltava nada, nem aos apóstolos e nem à igreja. Porém, eles tinham vida o quê? Eles tinham vida de comunhão com o Senhor. Eles tinham comunhão com Deus, os apóstolos, e também tinham comunhão com o povo. Todos ali viviam o quê? Em comum acordo. De comum acordo. Aliás, a palavra comunidade significa isso. É um grupo de pessoas que vivem
que tem o quê? Que tem algo em comum. E a palavra diz que não faltava nada a eles. Deus não quer que te falte nada. Mas você precisa ter ele como quê? Prioridade. Prioridade. E quem me acompanha já de longa data sabe que quando eu vou ministrar a palavra, eu falo de bênção, eu falo de milagre, eu falo de vitória, mas eu falo de condicional. É que nem um filho. O filho é respondão ao pai, é respondão à mãe. Até xinga o pai, até xinga a mãe. Desrespeita o pai, desrespeita a mãe. Tá indo mal na escola, tá andando com mais companhias. E o pai sabe, a mãe sabe. Tu acha que a postura do pai e da mãe vai ser qual? Ah, pai, mãe, eu quero uma bicicleta nova, eu quero um videogame novo. Pelo menos os pais, a moda antiga, eles estabeleciam o seguinte, ó. Tá bem na escola? Então eu vou te levar em tal passeio. Tá bem na escola? Não tá me respondendo, tá me respeitando? E Deus fala na sua palavra, né? Tá lá em Malaquias. Se eu sou pai, onde é que está a minha honra? Se eu sou Senhor, onde é que está a minha obediência? Aonde está a obediência à minha pessoa? Então, se nós, como seres humanos, nós gostamos de ser respeitados, de sermos honrados pelos nossos filhos, para quem é pai, para quem é mãe que está me assistindo, quem dirá Deus? Quem dirá Deus? Então, assim, eu separei aqui uma palavra aqui. Falei que eu ia botar testemunho de fé, mas por alguma razão, e a razão eu creio que seja exatamente para também edificar a fé de vocês, né? Toda a palavra de Deus, ela é proveitosa. Toda a palavra de Deus, ela tem o seu porquê. Tem o seu porquê, tem um porquê, tem uma razão, tem um porquê da palavra de Deus chegar a nós. Seja a palavra de exortação, a palavra de edificação, seja a palavra de consolo. Porque palavra de Deus é isso. Palavra de Deus é para edificação, é para consolo, mas também é para exortar. É para dar aquele puxão de orelha, aquela cintada santa. Porque quem ama repreende. Quem ama não fica olhando o outro indo pro abismo, se perdendo e não fala nada. Pelo contrário, muitas das vezes fica até incentivando. Quem incentiva o outro às coisas erradas, tal pessoa não é de Deus. Só pode ser de quem? Do diabo. Agora quem é de Deus, não fica olhando. Pelo contrário. Fulano, cuidado. Fulano, por favor, fulano não faz isso. Ó, rapaz, abre o teu olho, vigia. Se liga! Ó, enfim, quem ama se importa. É como eu sempre falo aqui, quem é salvo quer salvar. Tem gente que entende que salvar é só ficar acha que pregar evangelho é ficar massageando o ego. Sendo que evangelho se resume em 4 coisas. 4 coisas. 4 coisas se resume o evangelho. Evangelho é expulsar os demônios, curar os enfermos, pregar arrependimento para que haja salvação e também socorrer os necessitados, os órfãos, as viúvas. Então é isso, gente. Eu ia colocar aqui o testemunho de fé, já tem quase o quê? Eu entrei 8 horas, né? Já vai dar 1 hora já de live. Eu ainda vou orar. Praticamente eu ministrei aqui a palavra para vocês. O Espírito Santo tomou a minha boca aqui, eu comecei a falar. Lembrando que a palavra diz, né? Que a palavra, quando ela vai, ela não volta vazia. Está escrito que saiu o semeador a semear. E aí a semente caiu em inúmeros terrenos. A palavra fala que a semente, teve semente que caiu aonde? No terreno pedregoso. Já teve semente que caiu aonde? Caiu lá no meio dos espinhos. Teve semente que caiu, né, à beira da pista. Teve semente que foi lançada sobre o terreno e veio o quê? O pássaro, que representa Satanás. Satanás, ele faz isso enquanto a gente está ministrando a palavra. Satanás, ele tenta roubar
a semente. Satanás, ele tenta, sabe, fazer com que a pessoa ela perca a concentração na hora da palavra. Ah, quer saber? Deixa eu sair dessa live. Quer saber? Deixa eu me levantar aqui, deixa eu ir no banheiro. Ah, quer saber? Deixa eu pegar e ir embora. Porque Satanás não quer, o diabo não quer que as pessoas recebam a palavra. Porque é a palavra que muda a tua vida, é a palavra que transforma a tua vida. O próprio Jesus Cristo, ele disse, as palavras que eu vos falo, não falo de mim mesmo, mas falo daquele que me enviou. As palavras que eu vos falo é espírito e vida. Está escrito lá no Salmo 107. E enviou a sua palavra e os curou. E enviou a sua palavra e os libertou e os salvou. Então é a palavra, gente. É a palavra. Tudo se resume na palavra. A chave da vitória é a palavra. É a obediência à palavra. Tem que ter oração? Tem que ter oração. Mas é só oração? Não, não é só oração. Tem gente que participa, por exemplo, de lives ou de vídeos onde a pessoa só faz oração. E só fica falando assim, receba isso e receba aquilo. Aí fica fazendo revelações a respeito da vida da pessoa. Mas cadê a palavra, inclusive de salvação? Se a pessoa ela descer a sepultura à noite, porque Jesus ele disse, né? Louco, ainda esta noite lhe pedirão a tua alma. E o que você tem preparado para quem será? E se Deus pedir a alma da pessoa? Deus vai cobrar de quem? Deus vai cobrar depois daquele profeta, ou daquele que se diz ser profeta, né? Que o verdadeiro profeta fala as palavras de Deus e não recebe o Espírito por medida. Ou seja, o verdadeiro profeta, ele fala a palavra de Deus no seu contexto, ele não fala a palavra fora do contexto. Ele fala de bênção, mas ele fala de condicional, ele fala da condição para se receber a bênção. Ele não fica só prometendo bênção, falando, Deus vai te abençoar. Deus... Qualquer pessoa que você anda ouvindo aí pelas redes sociais, e ele não fala de salvação, ele não fala de você entregar a tua vida para Jesus, eu falo sem ter medo de errar, é um falso profeta. Não é um enviado de Deus para a tua vida. Não é. Ele está preocupado em você mandar oferta para ele. Por isso que ele massageia o teu ego. Por isso que ele massageia o teu ego. Por isso que ele só fala coisas que... tá abrindo uma porta. Ele só vai falar coisas que vai te agradar. Ele não vai falar coisas que vai, sabe, deixar você desconfortado. Nossa, o pastor tá vindo com essa palavra... tá falando que eu tenho que liberar perdão? Tá falando que eu tenho que entregar a vida para Jesus, abandonar a vida errada da qual eu tô vivendo? Eu tenho uma amante, então eu tenho que abandonar a amante? Eu tô vivendo na prostituição, tenho que abandonar a prostituição? O falso profeta, ele nunca vai falar isso para você. Nunca. Nunca. Ele só vai falar isso aqui para você. Eis que eu vejo um carro novo. Eis que eu vejo aí um apartamento. Eis que eu vejo isso. Não fala de bênção sem a condicional para ter bênção. Qual é a condicional para ter bênção? Registra isso. Deuteronômio, depois você abre na tua Bíblia. Deuteronômio capítulo 28. Se ouvides a voz do Senhor teu Deus, se hoje ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, e guardardes todos os seus mandamentos, todas estas bênçãos que estão escritas na minha palavra, vão te alcançar, vão correr atrás de ti e te alcançarão. Ou seja, você não vai precisar correr atrás das bênçãos. Não é que você não tem que trabalhar, não é que você não tem que, suar, como a palavra diz, com o suor do teu rosto comerás do pão da terra, do alimento da terra. Não é isso. Mas você não vai, você não vai ter que ficar desesperada. Porque você sabe que uma vez que você obedece a Deus, obedece a sua palavra, o que a palavra fala? Todas as coisas colaboram e contribuem para o bem daqueles que amam a Deus.
todas as coisas colaboram, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Quando a pessoa ela prova que ela ama a Deus? Quando guarda os mandamentos do Senhor Jesus. Jesus ele falou: aquele que guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama. Então que Jesus é esse que as pessoas andam pregando por aí? Que Jesus é esse? Não é o Jesus que eu creio, não. Não é o Jesus do Evangelho, não. Porque o Jesus do Evangelho fala isso. Aquele que me ama, o que guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu e o Pai viremos, faremos nessa pessoa morada. Ou seja, o Espírito Santo vai vir, vai fazer morada na vida da pessoa. E a pessoa vai ter, sabe o que de Deus? Sabedoria. Que é a capacidade de discernir, de saber o que é certo e o que é errado. Que é a capacidade de tomar boas decisões. A pessoa não vai tomar decisões erradas. A pessoa ela vai ver as coisas com a visão de Deus, com os olhos espirituais. A pessoa não vai ser facilmente enganada. Ou melhor, ela não vai ser enganada. Por quê? Porque ela tem sobre ela o Espírito Santo. O Espírito Santo, Deus, o Pai, Deus Pai e Deus Filho. E o Espírito Santo, o Deus Espírito Santo estará o quê? Habitando dentro dessa pessoa. Você está entendendo essa palavra? Então eu quero nesse momento colocar aqui um testemunho de fé. Já deu praticamente aí quase 1 hora de live. Eu entrei mais ou menos 8h10 mais ou menos. São 9h06 no ao vivo. Então eu quero nesse momento colocar testemunho de fé. Tá bom? E em seguida eu vou estar orando, intercedendo pela vida profissional e financeira. Glória a Deus. Vamos de louvor? Eu quero de louvor. Quero colocar aqui um louvor aqui. E depois eu coloco aqui testemunho para edificar a sua fé. E na sequência nós vamos de intercessão, tá bom? De intercessão. Então essa foi a palavra do Senhor. Se o Espírito Santo mandar, eu compartilho aqui a palavra aqui que ele pediu para que eu ministrasse também. Mas o Espírito Santo tomou meus lábios e começou a falar aqui, usar os meus lábios para falar o que você precisava ouvir. Entenda uma coisa, sempre quando você for para a igreja, para uma congregação, ou até quando você participar das minhas lives, ou de qualquer live, de quem prega o evangelho puro e genuíno de Jesus Cristo e dos apóstolos, você vai esperar que Deus fale algo contigo, mas nem sempre Deus vai falar o que você quer ouvir. Nem sempre Deus vai falar o que você quer ouvir. Eu, quando eu vou participar de um culto, quando eu sei que é o momento da... Aliás, não é só na palavra não, até na hora do louvor. No momento do louvor, eu sei que Deus fala por meio da letra dos louvores. Eu falo com Deus, meu Deus, fala comigo através da letra dos louvores. Fala comigo no momento da oração. Tem gente que já falou para mim, pastor, Deus já te usou falando comigo na hora da intercessão, na hora da oração. Teve muita coisa que o Senhor estava falando na oração, que eu estava vivendo. Muita coisa que o Senhor falou na oração, na intercessão, que era Deus purinho te usando, falando comigo. Então Deus fala pela intercessão, na hora da oração, Deus fala no momento do louvor. Então você tem que falar com Deus, falar que nem Samuel, né? Samuel ele falou, fala que o teu servo ouve. Não foi o que o sacerdote Eli falou para Samuel? Quando você ouvir a voz novamente chamando pelo teu nome, diga, eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. É isso que você tem que falar com Deus. Opa, pastor Denis está me chamando aqui pelo WhatsApp, pela lista de transmissão. Ó, ele vai entrar ao vivo. O que Deus vai falar através dele, eu não sei. Eu só sei de uma coisa, que seja Deus falando comigo. Que eu venha ouvir o que eu preciso ouvir, e não o que eu quero ouvir. Que às vezes a gente quer muito que Deus fale isso e aquilo outro. Mas aí Deus toma a boca do mensageiro e fala totalmente contrário daquilo que a gente esperava ouvir na live, no culto. E não é assim que funciona. Não é assim.
Você tem que estar com os teus ouvidos atentos àquilo que Deus quer falar e não o que você quer ouvir. Glória a Deus. Então eu quero nesse momento colocar um louvor e eu tenho certeza que Deus vai falar contigo na hora do louvor agora. Deus vai falar contigo no louvor. Deus vai falar contigo no louvor. Deus falou contigo na palavra e agora Ele vai falar contigo no louvor. E depois do louvor, vamos de testemunho de fé. E depois do testemunho de fé, nós vamos quebrar tudo. Vamos expulsar o espírito de inveja, olho grande, de amarração, espírito de miséria. Vamos determinar o milagre para a vida profissional e financeira. Vamos nesse momento de louvor. Sobrevivi. Vamos lá, sobrevivi. Foram noites. Avisa lá, hein? Eu só chorava. Bem no auge da minha dor, nada me consolava. Mas eu sobrevivi. Como a águia solitária. E a sorte de novo sorriu pra mim. Deus escondeu bem debaixo de suas asas. Nenhuma peste me matou, nenhuma flecha me atingiu. Eu aprendi a ganhar perdendo, a subir, descendo, doeu, mas eu cresci diminuindo, apareci, desaparecendo, e o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa, importa que eu sobrevivi, tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa nova chegando. Relabaxarabassuri cantalamás. Glória ao teu nome, Senhor. Tem coisa boa chegando. Tu és o Deus provedor. Eu aprendi a ganhar perdendo, a subir, descendo, doeu, mas eu cresci, e cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo, e o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Olha Deus falando aí, ó. Xarabassuri cantalamás. Receba. Olha Deus falando aí, ó. O que importa é que eu sobrevivi. Você sobreviveu.
sobrevivi. Glorificado e exaltado seja o nome daquele que vive e reina para todo sempre, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos lá de testemunho? Quero colocar aqui testemunho de fé para edificar a sua fé. E na sequência nós estaremos orando e intercedendo por todos em nome de Jesus. Permaneça no vídeo, permaneça na live, já volto.